Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver sobre a evolução do planejamento. Só para relembrar, na aula anterior nós tivemos uma apresentação tanto do curso em PCP quanto as atividades que podem ser desenvolvidas por você técnico em PCP. Né? Então basicamente a gente viu que o PCP trabalha na área de produção, seja na indústria, ou na parte de indústria de bens, né, ou na parte de serviço. E para isso você tem que ter alguns não, na verdade são vários, né, conhecimentos que envolvem a área de produção, porque você tem que ter conhecimento sobre software, né, simulação, procedimentos de produção, métodos, metodologia, né, toda a técnica que envolve a produção, né, seja qual for o segmento que se for atuar. Tá? Então, um conhecimento vasto, extenso, porém você pode atuar, né, em vários tipos de empresas e indústrias. Tá? Então, as capacidades que você tem que ter, na verdade, exigem de você, né, esse conhecimento amplo, né, principalmente em relação à nossa outra disciplina, né, que envolve a indústria 4.0, todo o sistema produtivo. O quanto você tem que se desenvolver, tem que ter técnicas, dominar informações, para poder ter uma boa atuação na área do PCP. Legal? Bom, na aula de hoje a gente vai ver sobre a evolução do planejamento, né, desde o início da Revolução Industrial, né, as primeiras teorias, os estudos que surgiram e como estão nos dias atuais, tá? O que está acontecendo atualmente. Vamos ver mais uma parte que envolve nomenclatura, lembram? Siglas, né, que a gente tem que se acostumar a elas, porque faz parte do nosso dia a dia, tá? E vamos ver quais são os principais marcos que ocorreram na evolução, né, os principais fatos que marcaram essa evolução da indústria como um todo, ou mais especificamente da parte do planejamento. Legal? Bom, já para nós termos um momento aí para fazermos uma análise, né, pensarmos a respeito. Vejam vocês, está aí, né? A evolução do processo produtivo como resultado da tecnologia. Então, a aula de hoje vai ajudar a gente a entender o quanto a tecnologia, né, de um século para cá, ajudou na melhoria da produção. Pouco mais de um século, na verdade. O que aconteceu, quais são os fatos, e vamos começar a entrar na terminologia, né, dessas novas tecnologias. Bom, vocês também lembram sobre o histórico da Revolução Industrial, né, que foi onde nós tivemos uma grande produção de bens de consumo, né, como nós conhecemos hoje, e justamente aconteceu lá na Inglaterra, no século XVIII, só para a gente relembrar também, quando foi possível criar meios ou mecanismos de produção para o consumo em massa. Então, lembrando mais uma vez, nós tínhamos só a produção localizada, né, tínhamos artesãos, na verdade era artesanato praticamente, né, manufatura muito restrita, em que, por exemplo, alguém fazia sapato, o sapateiro tinha alguns moldes, conforme a gente viu aquelas imagens, né, gravuras, e ele fazia para atender a população local, né, na sua região, na sua cidade, na sua vila. Com o advento da industrialização, passamos a ter barracões, onde passamos a ter maquinários que passaram a produzir em quantidade esses materiais que eram consumidos pela sociedade como um todo. Vamos marcar nesse momento os nomes aí que começam a aparecer, que deram um grande impulso a esse momento de revolução, evolução, mudança de característica até atingirmos os dias de hoje, tá? Desde aquele início lá. Então temos os sistemas de PCP aí que apresentaram essa evolução como um todo, e nomes como Frederick Taylor e Henry Fayol. Então vamos lá, Taylor e Fayol, ali no início do século XX, mais ou menos, tá? Então, de novo, primeira Revolução Industrial, começou lá na Inglaterra, próximo ali a 1760, foi até 1750, tá? Qual foi o ponto de partida, lembram? A máquina a vapor desenvolvida por James Watt, que utilizava como matéria-prima o carvão para aquecer o cilindro, lembra da imagem lá? Que nós temos lá uma réplica da máquina dele? O cilindro era aquecido, né, atingia um determinado valor de temperatura, né, fazia com que
aparecesse o surgimento de uma pressão, né, dentro do cilindro, e essa pressão fazia movimentar um mecanismo que na ponta lá se tinha uma roda que passava a girar. Então, a partir daquele momento, nós temos a máquina a vapor que impulsiona a indústria 1.0 naquele momento. Bom, essa transformação, logicamente, trouxe uma mudança muito significativa no modo de produzir as mercadorias, né, que eram produzidas até então, né, de forma artesanal, praticamente, e passamos a ter uma produção industrializada, industrial, ou seja, uma maior quantidade. Nesse momento também, nós temos uma mudança muito forte nas relações trabalhistas. Você tinha um homem localizado no campo praticamente. Aquele momento de manufatura, artesanato, eram produzidas poucas peças, né? Muito poucas peças. Então, a partir do momento que você tem uma produção em larga escala, uma escala industrial, como nós falamos, você passa a ter um produto, né, que é ofertado em grande quantidade. Nós vamos discutir já nesse primeiro momento, há uma padronização do produto, há um produto ofertado com uma certa qualidade melhorada em relação ao que nós tínhamos até então, e passamos nesse momento o quê? A ter o trabalhador especializado. Então ele sai lá do campo, vem para a fábrica, né, e passa a ser especializado. Ele tinha atividade industrial, a sua mão de obra já ela fazia parte da indústria, então ele tem uma relação diferenciada do que nós tínhamos até então. Tá? Então, para relembrar aí, imagens, vocês estão vendo, né, uma gravura, né, uma fábrica, onde pessoas estão trabalhando, senhoras, né? Então você tem a produção através do tear, né, automatizado para aquele momento, onde passamos a ter a produção de peças. Tá? Bom, no início do século XX, Frederick Taylor, o Taylor então, elaborou os princípios da administração científica, baseada na observação, análise e aprimoramento dos métodos de trabalho. Então veja vocês, gente, estamos lá em 1900, né, no início dos anos 1901, 2, 3, século XX, então começamos a ter pessoas como Taylor que passam a observar a metodologia de se trabalhar. O que estava acontecendo, o que poderia ser melhorado. Então essas pessoas como Taylor e os demais que a gente vai ver na sequência, começam a ter uma preocupação científica. Buscamos ter dados científicos para fazer um estudo, uma análise, para dar resultados. E quais são os resultados? A produção estava boa? Estava de acordo com o que se imaginava? Tínhamos qualidade no produto? Havia qualidade do profissional, da mão de obra aplicada? Então passamos a fazer esse exame, passamos a fazer essa análise e a partir daí começamos a criar metodologias para chegar nos dias de hoje. Por isso o motivo da nossa aula de hoje, a evolução da metodologia para o planejamento da construção, planejamento do controle da produção. Desculpe, tá? Então, o Taylorismo consiste num sistema de organização industrial desenvolvido por Frederick Taylor, que era economista e engenheiro mecânico norte-americano. Tá? Qual era o objetivo dele? O objetivo dessa técnica é otimizar, tirar o máximo proveito das tarefas que eram desempenhadas dentro da empresa, através da organização e divisão de funções dos trabalhadores. Então, cada trabalhador tinha sua função. Ele executava a sua função, ele era treinado e adquiria experiência ao longo, né, do desenvolvimento das suas atividades dentro da empresa. O Taylorismo enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Daí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? Depois eu vejo o nome da escola, tá? Mediadora, já conversamos a respeito, tá? Então, nós estamos vendo aí na aula de hoje, na aula 2. Aí, pessoal, legal? Tudo bem? Beleza? Estão me vendo? Tudo certo? Tudo bem? Legal. Então, nós estamos vendo aí sobre a parte do PCP, né? Que é o planejamento e controle da produção. Então, vocês já devem ter assistido aí a primeira aula, onde a gente falou sobre o curso em si e sobre a atividade que vocês vão desenvolver. Beleza, gente? Então, a gente está passando para vocês aqui mais informações, né, para que você tenha aí condições de entender o que é o planejamento
quando envolve, né, a indústria, procedimentos de produção, no controle das atividades que envolvem o serviço também. Tá? Bom, então, logicamente, é um sistema de racionalização, Taylorismo, estamos falando sobre Taylorismo, tá? Concebido já com os moldes científicos, dentro daquela ideia que eu falei para vocês, de você ter um planejamento de como eram feitas as atividades, como eram feitas os procedimentos de trabalho. Dessa maneira, cada aspecto do trabalho deve ser estudado e desenvolvido cientificamente. Então vejam vocês, na sequência vão ver as imagens também, o que Taylor propôs. Como era o procedimento, quais eram as atividades que eram feitas por cada trabalhador, como era realizado, o tempo que ele levava, a gente vai começar a ver a partir de hoje qual é o tempo que é realizado uma atividade pelo trabalhador e o que pode ser melhorado a partir dali. Tá? Então, nesse momento, para a gente compreender aí o Taylorismo, nós temos os princípios nos quais ele se baseou. Então, a ideia era você ter produção em massa, o trabalho seria realizado de acordo com o rendimento do operário, havia a necessidade da geração de estoque, manter o estoque de matéria-prima e produtos acabados, a produção em menor tempo e com menor gasto, um controle de qualidade ao final do processo produtivo, o trabalhador exerce apenas uma função nesse momento e o trabalho é inteiramente subordinado à gerência. Então vejam vocês, lembrando aqui, né, novamente para vocês, chama atenção, já que vocês vieram para essa área que envolve, né, o controle da produção. Imagino que vocês aí são uma turma que estão interessados em trabalhar nessa área, né? Imagino que vão buscar uma colocação no mercado. Então, estamos passando informações para que você possa ter, né, um mínimo de conhecimento para exercer suas atividades. Então, Taylorismo, os princípios de Taylor, nos diziam, naquele primeiro momento, lá no século XX, início do século XX, como era a produção, como era o controle dessa produção. Então, temos aí uma imagem, né, onde nós temos a colocação, né, ou a produção, na verdade, né, de materiais, muitos trabalhadores, e esses trabalhadores estavam sujeitos a uma gerência. E essa gerência controlava, né, esse grupo de trabalhadores, que era um grupo elevado, na verdade. Outro termo, né, que existe é em relação ao Fayol, né, a gente viu o nome dele anteriormente ali. Então, Fayol foi outro pesquisador, e o que ele disse para nós? Ele considera a equidade, a igualdade, uma combinação entre benevolência e justiça, que colabora para o bom desempenho de empregados e equipes. Com base em regras claras e dignas, todos devem ter acesso a uma remuneração adequada, ambiente de trabalho saudável e seguro, e a um tratamento cortês. Então vejam vocês, gente, como, por exemplo, como é que é o ambiente da sala de vocês aí, né? Vocês têm uma comunicação entre vocês, há uma relação direta entre vocês se respeitam, né? Respeitam aí aos professores, ao mediador que está aí colocado, né, se dispõe nesse momento aí a ficar com vocês. Então imagine vocês lá numa empresa, não é diferente, tá? O que vocês são aqui dentro da escola, vocês vão ser lá fora. Ninguém engana ninguém lá na empresa, tá, gente? Isso não existe, tá? Então, você quer ter uma condição de trabalhar, entrar no mercado de trabalho, você tem que começar a mostrar agora. Não vai dizer, lá na hora eu vou melhorar. Isso não existe na empresa, tá, gente? A indústria faz um procedimento lá de entrevista, com 5 ou 6 perguntas, eles já sabem se você é apto ou não. Comecem a colocar isso na cabeça, tá? Se preparem, foi falado no ano anterior. Vocês têm que ter uma condição de comportamento, de atitude que seja compatível com o que a empresa deseja. Então vejam vocês aí, ó, regras que estão há mais de 100 anos nas indústrias, né, e hoje foram muito mais aprimoradas, conforme a gente vai ver ao final das aulas, e que exigem, né, tudo que vocês estão vendo aí, mais tarde foi escrito um procedimento chamado 5S. 5S justamente tratava, né, da sua condição como colaborador dentro de uma empresa. Mais tarde a gente vai comentar a respeito. Certo? Bom, então Henry Fayol fez uma grande contribuição ao papel gerencial através de sua própria experiência. Ele tinha experiência na área, tá? Ele trabalhou numa empresa de metalurgia e colocou em prática essas experiências que ele foi adquirindo ao longo do tempo. Então, na verdade, ele criou um sistema que otimizava, tirava o melhor da gerência,
dando aos seus gerentes os deveres, tá? Então o gerente fazia o comando, né, de toda a produção, fazia o gerenciamento dos colaboradores, como chamamos hoje, né, que eram os trabalhadores na época, e a partir daquele momento ele controlava a produção, buscava ter uma qualidade melhor dos produtos acabados, e também havia essa questão, como vocês viram aí, o relacionamento com os empregados. Vocês devem ter visto a aula também sobre a indústria 4.0, como era a relação naquele primeiro momento, lá em 1760, 750, quando começou a produção industrial. Os trabalhadores trabalhavam 14 a 16 horas por dia, muitas crianças trabalhavam, crianças com idade inferior à de vocês aí, trabalhavam esse tempo todo. Então veja como mudou, como evoluiu, como está progredindo. Muito foi feito e muito será feito aí, né? Por isso a preparação de vocês para entrar no mercado de trabalho. Bom, na sequência nós temos Frank Gilbert, ele realizou estudos sobre movimentos e tempos. Olhem vocês aí a questão relacionada a esse momento aí. O que é o estudo de tempos e movimentos? É uma técnica que foi aplicada, né, para determinar o tempo necessário para que um determinado trabalhador qualificado e especializado, né, em uma determinada área, ele realiza a sua tarefa. Qual é o tempo para ele realizar essa tarefa? Você não tem um tempo para fazer exercício? Não tem um tempo para realizar a prova? Não há um tempo pré-definido? Então, qual é o tempo que foi determinado, né, naquele momento ali, para fazer a tarefa, fazer a sua atividade, e é assim até hoje. Então, já comentei com vocês, ninguém para lá a produção para ir atender celular, para ir bater papo, não existe isso, tá, gente? Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês, né? Vocês têm que ter essa ideia desde esse momento, para que você não seja surpreendido quando for entrar no mercado de trabalho. Vocês vão ter 3 anos para se preparar, para exercer as suas funções, porque vocês vão entrar no mercado de trabalho. Já comentei com vocês, há uma necessidade muito grande de pessoas nessa área qualificadas para exercer a função de controladores de processos de produção. Então esse tempo que o Gilbert aí determinou, né, tempos e movimentos, é denominado tempo padrão para operação. Então a empresa sabe, né, você vai saber qual é o tempo que você leva para fazer o teu trabalho. Porque hoje as linhas de produção, elas se movimentam também, tá, gente? Tem linhas que andam, então você tem que fazer a tua atividade naquele tempo ali, pré-determinado, porque o mecanismo conduz uma montadora, por exemplo, conduz a parte do carro, o veículo inteiro, ele vai para frente. Quando você parou ali, já terminou a tua função. Você não pode sair correndo atrás para ir terminar a função, porque do lado já tem alguém fazendo outra montagem, outro acabamento, outro ajuste. Então esse cuidado nós temos que ter. Bom, na sequência tem o Henry Gantt, né, ele idealizou o gráfico de Gantt, que desenvolve um sistema de PCP baseado em restrições de capacidade e tempo. Então o diagrama de Gantt, ele é um gráfico de barras horizontais que é utilizado para representar cronograma. O que é cronograma, gente? Hoje vocês vão fazer uma atividade que envolve cronograma, tá? Fiquem preparados aí, tá? Então preste atenção aí em tudo que a gente está falando, porque vocês vão ter atividade para ser realizada em sala de aula. Então esse cronograma de um projeto ou de uma tarefa indica qual é o tempo que nós temos para realizar essa atividade ou essa tarefa. Ou até mesmo o desenvolvimento de um projeto. Então quando vocês forem desenvolver um projeto, forem desenvolver uma atividade, vocês têm tempo, tem um cronograma. É cronometrado ao longo das semanas, dos meses ou possivelmente até dos anos, tá? Conforme for o projeto. Então Gantt desenvolveu esse gráfico que é muito desenvolvido, muito utilizado pela indústria. Então, só para vocês terem uma ideia, conseguem ver a imagem aí, gente? Estão vendo a imagem? Conseguem observar? Estão observando ou não, gente? Como é que está aí a aula? Tudo bem ou não? Beleza? Então, olha ali o gráfico de Gantt ali, ó. Você tem as tarefas de 1 a 5 e tem um período ali entre 0 e 30 dias. Como vai ser desenvolvido, qual o período que vai ser desenvolvido, até o 25º dia, nesse caso aí, para essas tarefas aí, tá? Logicamente, são outras tarefas que nós temos no ambiente industrial. Bom, sobre a produção, nós entramos agora sobre o Fordismo, seus conceitos, por que surgiu e
a grande alavanca que a indústria automobilística teve quando Henry Ford, né, que começa a fazer a produção em massa de veículos, né, o conceito de linha de montagem. Essa montagem é móvel e temos peças intercambiáveis que podem ser trocadas entre si. Então, Ford dá início ao processo, né, da produção de veículos envolvendo esse desenvolvimento, esse procedimento que a gente vai ver a partir de agora. Então, ele tem um avanço da tecnologia que exige novos modelos de controle da produção. Por quê? Ford sabia, quanto mais ele produzisse, mais carros ele poderia ofertar ao mercado, ele baixaria o custo e mais especializados ficariam seus empregados que trabalhavam na produção desses veículos. Essa era a ideia básica que ele trazia consigo. Então, o Fordismo é um modelo produtivo que foi criado por Henry Ford nos Estados Unidos. É da Ford, tá? Uma montadora de veículos Ford. Levava o nome dele, né? O referido sistema foi desenhado para a indústria automobilística com o objetivo de aumentar a produtividade e, em contrapartida, diminuir os custos de produção. Vocês vão ver, será muito discutido isso. Vocês terão que ter sempre ideia que nós queremos produzir o máximo, né, que os equipamentos, né, aquilo que é exigido dentro da fábrica, consegue produzir dentro de um tempo limitado, com qualidade e que todos os operadores, todos os equipamentos, tudo seja de acordo com a produção exigida naquele momento. Bom, ainda Ford, a partir dos benefícios apresentados aí pela ideia que ele trouxe, né, o Fordismo na fabricação de carros, esse modelo acaba sendo rapidamente adaptado e utilizado em outras atividades industriais, né, então que acabou sendo muito praticado nos Estados Unidos. Se vocês pegarem a história dos Estados Unidos, já na década 30, 40, nós conseguimos ter aí uma produção muito significativa da linha branca. Já foi comentado com vocês, a linha branca. Geladeira, fogão, né, máquina de lavar roupa, e há um extraordinário avanço na produção e praticamente todas as famílias norte-americanas conseguem consumir os produtos. Então o americano sai na frente, né, nessa questão de produção elevada, consumo elevado para que as famílias pudessem comprar esses produtos. Com o Fordismo, nós temos a criação da esteira rolante automatizada, né, que foi uma das principais inovações do modelo por ele desenvolvido. Nesse sistema, a esteira auxilia no transporte de matérias-primas, né, que vai passando ao longo do processo, da linha de produção. O trabalhador tirava o material e fazia ali a montagem do veículo. Facilitava o trabalho das máquinas e dos operários. Então, o uso da esteira diminuiu o tempo de produção dos equipamentos, dos veículos da marca Ford naquele primeiro momento. Então, vocês conseguem observar aí a linha de montagem da Ford? Pessoal, tudo bem aí? Estão acompanhando as aulas? Estão acompanhando a imagem? Estão vendo ali uma linha de produção? 1905 até 1915, para chegarmos aí no que nós temos hoje. Então vejam vocês, gente, aquela ideia de vocês estarem conhecendo os modelos, conhecendo como era a atividade até chegarmos nos dias de hoje, tá? Bom, especialização produtiva do trabalhador. Então, como a gente falou, e nós imaginamos aqui da sede, né, ofertando o curso de PCP, que vocês têm a ideia de vir a trabalhar, exercer sua função no mercado de trabalho, tendo oportunidade com o curso em absorver oportunidades melhores, ter um salário melhor, né? Então, a ideia é que você seja especializado, como vem essa ideia da indústria desde o começo ou da época de Ford, tá? O trabalhador passou a ser extremamente especializado. O profissional fabril, que está dentro da fábrica, desempenha uma única atividade dentro do sistema de produção naquele momento, tá? E a especialização do trabalhador tinha como objetivo aumentar a produção, ter uma produtividade melhorada, por meio do quê? Uma concentração do trabalhador em uma atividade específica, que permita o foco do profissional somente naquela etapa produtiva. Já perguntei, então, para essa turma, quero perguntar também. Vocês conseguem se ver trabalhando das 8 ao meio-dia e da 1 às 6 da tarde, gente? Concentrados no que estão fazendo, sem uso de celular,
sem fone de ouvido. Conseguiram já se imaginar? Conseguem ter a capacidade de estar aptos a executar uma função dessa? Ganhando bem, tendo a oportunidade de evoluir dentro da empresa, tendo oportunidade de se especializar, fazer cursos. Consegue imaginar? Consegue já se ver dentro dessa situação? Tem esse cenário na cabeça já? Porque isso é princípio fundamental para nós da área técnica. Você tem que almejar, tem que desejar essas coisas. Tá? Não adianta ficar aqui por ficarmos, né, e não chegarmos a lugar algum. Bom, olhem vocês aí a próxima imagem da linha de montagem da Ford, onde nós tínhamos aí a preparação dos materiais, muitas pessoas trabalhando, mas tínhamos, né, o preparo das peças que eram intercambiáveis, eram trocadas dentro da montagem dos veículos. Legal, hein? Bom, sobre o controle de qualidade, né, que acontecia no final do processo produtivo, nesse procedimento que envolve o Fordismo. O controle de qualidade era a última etapa do processo produtivo. Somente quando o veículo estava acabado, finalizado, é que ocorria essa fiscalização. Como estava o material, como estava o produto final acabado. Hoje em dia nós temos técnicas diferenciadas, tá? Mas enfim, estávamos lá em 1905, 1910. No final da linha de montagem, um determinado profissional fazia avaliação da qualidade do produto na tentativa de verificar qual era o nível de padronização dos produtos. Estava bem finalizado? Estava bem acabado? Né? Trazia uma uniformidade? Tinha alguma diferença em relação, né, naquele modelo que estava produzindo naquele veículo no anterior ou no outro que ele tinha fiscalizado, né, observado? Então passamos a ter um padrão de qualidade, porém nesse momento ainda é bem distante daquilo que nós temos como padrão nos dias atuais. Então, temos a utilização de máquinas e equipamentos industriais que possibilitou essa padronização. Houve uma melhoria, já que era produzida em quantidade, então essa produção industrial passou a ser melhorada. O uso de máquinas diminui a quantidade de erros que eram provenientes da atividade, né, de montagem do operário e reduz o desperdício de matéria-prima. Tá? Então, com isso, você tem uma melhoria no veículo finalizado. A padronização da produção foi fundamental para a diminuição dos custos de produção e também para a especialização desse trabalhador. Cada vez mais especializado, cada vez mais atualizado em relação àquela tecnologia que eles tinham naquele momento. Tá? Então, tudo leva naquele momento um aumento de produção. E Ford, né, a marca Ford realmente consegue ter um aumento de produção, consegue ter uma melhoria significativa. Tá? Nós já vamos ver alguns valores aí para mostrar para vocês. Bom, então, essa questão da produtividade passa a ser o fator-chave na lógica da produção fordista. O alcance de índice de produtividade satisfatório está atrelado à redução dos custos produtivos, assim como o estrito controle do tempo de produção. Porque passou a controlar essa produção, passou a controlar o tempo de montagem de peças, partes e o veículo como um todo. Então, há um destaque significativo na diminuição do desperdício de matéria-prima dentro da linha de montagem. Tá? Como você aumenta a produção, você tem uma produção em massa. E qual era a ideia, por exemplo, de Ford naquele momento? Você produzir em massa, tanto é que os próprios trabalhadores da fábrica da Ford, praticamente todos eles têm condição de adquirir veículos, começam a comprar o veículo. Tá? Essa foi uma das ideias básicas também de Ford. Então você controla ao máximo essa produção, padroniza essa produção, eleva a produtividade, aumenta a produção. Então há a produção em massa. Você barateia o produto, que era o veículo final, consequentemente se aumenta o consumo por parte das famílias. Então o americano começa a comprar carros. Então essa questão que a gente vê, que o americano tem carro lá, como a gente vê imagens, né, quando tem reportagem, ou mesmo dos filmes que a gente assiste, eles têm muitos carros nas ruas, né? Praticamente cada pessoa tem um veículo lá. Tá? Porque essa ideia vem lá do começo do século passado. Mas, em função desse aumento significativo, também temos um momento aí que ocorre um problema
com relação ao Fordismo. Há uma queda, há um declínio do Fordismo. Vejam vocês, ó, o que estava acontecendo. Você tem, naquele momento, o principal veículo deles era o chamado Ford modelo T, que a partir de 1915 passou do custo, olhem vocês, gente, de $850 para $490. Praticamente reduziu a metade. Então você passa a ter uma produção de 300 mil veículos Ford T naquele momento. 1915, gente. Tá? 1915. Passa a ter uma produção altíssima no número de veículos. Então essa quantidade exagerada, que era muito alta na verdade, faz com que haja, nesse período aí, começa a ter um problema, vocês vão estudar em história aí, os Estados Unidos começam a ter um problema que depois vai acabar se transformando na grande crise de 1929, né, em que deu um problema gravíssimo aí na sociedade americana. Então, nesse momento ainda em 1915, há uma dificuldade de se colocar esses veículos no mercado, porque a produção acabou sendo muito grande e o consumo por parte das famílias não acompanhou esse aumento aí da produção. Então gerou-se uma crise por causa da superprodução, né? Um produto acabou sendo muito produzido, no caso desse veículo, e os estoques na fábrica e nos seus distribuidores, que existiam na época já também, acabou ficando um valor muito excedente ao consumo por parte da população. Né? Como acontece hoje, a gente vê, né? Às vezes vocês olham no pátio das montadoras, um grande número de veículos ali parados, tá? Depende do mercado, depende do momento. Bom, então esse excedente aí que ocorreu dos estoques gera a crise do Fordismo, né, pelo grande volume que foi produzido, em relação dessas inovações que o Fordismo trouxe, né? Produção com linha de montagem, o veículo já passava por uma automatização, né? O trabalhador não ia até o carro que passava, né, diante dele para que ele pudesse executar suas funções. Então, você aumenta a capacidade de produção, né, desse veículo, porém nesse momento você tem uma produção maior do que a capacidade da compra da população, né, que poderia acontecer. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilos aí? Então estamos vendo quais foram os momentos que a indústria, beleza, que a indústria automobilística, no caso aí, deu origem nesses processos industriais, que foi levado às outras indústrias, né, como no caso da linha branca, e tudo aquilo que vocês conhecem em torno da indústria que vinha daquela época, né? Rádio, televisão, aparelhos de raio-x, por exemplo, que já existia, enfim, tudo leva a essa consequência de termos uma produção melhorada. Porém, nesse momento, nós estamos, né, limitados vamos dizer assim, a tecnologia existente na época. Com isso surge o toyotismo, que vem de Toyota, tá, gente? É a marca do carro também. Podem ver vocês que sempre envolve a linha industrial automobilística. Então, com o toyotismo, você tem uma mão de obra qualificada, muito bem treinada e consciência das diversas etapas da produção, mesmo se concentrando em apenas uma delas. Então, você já tem o trabalhador que conhece, né, o processo produtivo. Como eu tenho com vocês devem ter assistido o vídeo. Você tem que conhecer todo o processo produtivo, tem que conhecer a indústria com a palma da sua mão, para que você entenda como está lá dentro, como ocorre o processo da produção. Como esses funcionários estão por dentro do processo de produção, pode acontecer de serem realocados para desempenhar outra atividade. Então, o que acontece hoje, gente? É bom vocês também irem já tendo essa ideia. Muitos trabalhadores que exercem uma função, ele pode, ao final de um determinado período de tempo, que normalmente como padrão é 2 anos, ao final de 2 anos, com 2 anos e 1 dia, ele vai exercer outra função, tá? Ele pode exercer outra função, ele não perde a característica, não perde o conhecimento que tem, né? E naquele momento ele passa a adquirir mais mais um padrão de conhecimento em outra área próxima àquela que ele tinha. Então ele agrega o conhecimento anterior e o conhecimento que ele passa a adquirir a partir de agora. Você não está aí tendo, por exemplo, matemática, português, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Cada etapa que você tem, você está adquirindo conhecimentos para você passar para a etapa seguinte. Confere? Bom,
Ainda, o foco é na qualidade total do produto e sua diferenciação no mercado e a eliminação de desperdícios. Então, vejam vocês, gente, qualidade total, tá? Eliminação de desperdícios. Olhem como o toyotismo observa esse momento para que a indústria chegue no que nós temos hoje, tá? Hoje a maioria corre atrás disso. O que eu vou fazer? Lembram lá que eu comentei com vocês? O que nós do PCP vamos fazer para melhorar a produção, para tirar o máximo proveito das máquinas, dos operadores, como vamos controlar essa produção para ter o menor custo, aproveitar toda a matéria-prima, baixar os estoques, a gente vai começar a falar hoje de estoques, tá? E eliminação de desperdício. Olhem vocês, quantas coisas a gente vê, né, nesse momento e já foram observadas. Então vai ser comentado, vai ser dito por diversos momentos aqui em função do que vai ser estudado na sequência. Você passa a ter um trabalho em equipe e tem zero defeito na fabricação dos carros da Toyota. Olhem que momento interessante que a indústria atinge, tá? Trabalho em equipe, já foi comentado com vocês. Fizeram aquela avaliação lá? Vocês conseguem trabalhar em equipe ou de forma individual? Fizeram essa atividade? Alguém chegou a fazer ou não? Sim ou não? Levanta a mão aí quem fez a atividade. Beleza. Então vocês têm que ter essa noção aí. Legal, gente. Quem tem essa noção, tem que ter essa noção. Se eu posso trabalhar em equipe, né, o que pode ser melhorado, ou realmente eu vou trabalhar, né, sozinho. Tá? Isso é uma característica pessoal de cada um. Só para vocês terem um comparativo entre o Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo, sobre a produção industrial. Né? Você tem no Taylorismo um controle de tempo. Pessoal, vou aproveitar esse momento aqui, ó, tá? Nós vamos parar e fazer um intervalo de 2 minutos, tá? Para que a gente possa ter um descanso aí. Já voltamos aqui 2 minutos, tá? 2 minutos, tá, gente? Estamos de volta. Pessoal, preciso de uma informação de vocês aí, ou algumas informações. Estão ouvindo aí? Tá tudo bem? Alguém pode digitar aí, o monitor, né, o mediador, o nome da escola, a cidade, por favor, pode ser feito isso? O nome da mediadora aí que está aí, para que a gente possa saber qual é a turma. Colégio Estadual Wolf Clabin, professor de Telêmaco. Telêmaco Borba. Ah, muito bem. Então, pessoal de Telêmaco Borba, sejam bem-vindos. Eu conheço a cidade de vocês, viu? Já passei algumas vezes aí, tá? Fui fazer serviço aí, bem na área central aí, quando tínhamos a fotografia, né? Como era conhecido antigamente. Bom, vamos lá então? Vamos prestar atenção? Vamos lá, gente? Vamos prestar atenção? Bom, então foi deixado aí para vocês ali um comparativo, né, entre os 3 modelos, Taylor, Ford e Toyotismo. Por exemplo, na produção industrial você tem o controle de tempo, né, no Taylor. No Fordismo você tem linha de montagem e no Toyotismo você tem just in time. Já vamos discutir o que é just in time, tá? Qual a função? Mão de obra. Taylorismo, trabalho alienado, né? Qualquer um trabalhava, né, fazia função. Já no Fordismo você tem um trabalho especializado, são trabalhadores que foram treinados para executar a função. E no Toyotismo o trabalho é flexibilizado. No controle de qualidade, o Taylorismo são nas fases finais da produção, o Fordismo é somente na última fase da produção, e já o Toyotismo em todas as etapas da produção. Tá? Então esse é o comparativo que existe entre os 3 modelos aí. Como foi falado para vocês, peço para vocês começarem a anotar aí as nomenclaturas, né, sobre a nomenclatura, as siglas que começam a aparecer, tá? MRP e ERP. Anotem aí, MRP, Planejamento de Recursos de Produção, é um software, tá, que realiza cálculo para melhorar o controle das quantidades de todos os componentes necessários para fazer os produtos da manufatura, ou seja, ele controla, né, todo o material que é necessário para fazer a manufatura, para produzir o bem. Pessoal, vamos lá, vamos prestar atenção, por favor.
Vamos lá? Então, olha aqui, ó. Ele está diretamente ligado ao MRP, ó. Você tem ali a parte de produção, qualidade, né? São diversos momentos que você tem ligados ao MRP. Mais tarde a gente vai ter algo específico sobre o assunto, tá? Hoje é só para vocês se acostumarem com as siglas aí. ERP, Planejamento de Recursos Empresariais. Software que ajuda a administrar toda a empresa, oferecendo suporte à automação e aos processos de finanças, recursos humanos, produção, cadeia de suprimentos, serviços, entre outros. Então, de novo, olhem o ERP, como é ligado, né, a várias áreas ali, principalmente as que estão em azul, tá? As que estão em laranja ali também é um outro momento que a gente vai discutir. Então, vejam vocês, a necessidade de você conhecer as siglas e, a partir de dado momento, vocês começarem a entender o significado delas e qual a função desses elementos, né, dentro do processo produtivo. Então, como falei para vocês, foi comentado, nós vamos fazer visita técnica. Vocês querem fazer visita técnica? Sim ou não? Levanta a mão aí. Vamos lá, gente? Sim ou não? Levanta a mão aí, vamos fazer visita técnica? Então, nós vamos programar até o final do ano uma visita. Como é que você vai conversar lá dentro da fábrica se o pessoal vem falar essas siglas aí com a gente? Ah, o RP, o MRP, o Just in Time. E do que significa isso, gente? Como é que a gente vai entender o que está acontecendo ali? Bom, você deve ter observado aí que, à medida que você faz leitura de assuntos, começa a entender sobre alguns processos e procedimentos, houve uma grande produção, né, a nível mundial de todos os produtos. Tá? E por que isso aconteceu? Porque foi melhorado o processo produtivo. Então, se a gente comparar aí os últimos séculos, né, lá do século XIX, XX, agora para o nosso XXI, nós temos aí um aumento muito, muito significativo no processo produtivo, aumentando a oferta de produtos acabados para que a gente possa utilizar. Beleza? Bom, por que isso aconteceu? Porque essa mudança aí, né, trouxe melhorias contínuas e sucessivas no processo de produção. Confere? O que mais? Então você tem uma padronização. O que é padronizar? Você produz aquele produto, né, em grande quantidade, barateia esse produto, barateia a tua mão de obra, a tua matéria-prima, barateia a mão de obra, porque a mesma mão de obra produz muito, na verdade, tá? E você consegue colocar uma grande quantidade de materiais à disposição. E está dado aí um exemplo, nós utilizamos muito a questão, por exemplo, do desenho técnico. Precisamos interpretar, conhecer desenho técnico para que haja uma interpretação do desenho, como vai ser produzido, as etapas que serão produzidas, tá? E o que traz de benefício, né, à medida que nós vamos fazendo a manufatura do produto. Legal? Bom, então vamos lá. Principais marcos da evolução do processo. Tá tudo bem, gente? Estão ouvindo? Estão acompanhando? Então tivemos primeiro o Taylorismo, Taylor, né? Foi desenvolvido aí pelo americano Frederick Taylor, início do século XX. E é a primeira tentativa de você racionalizar o processo produtivo, ou seja, você aumentar a capacidade de produção da fábrica, aumentar a capacidade, né, de ofertar produtos acabados, consequentemente você tem uma diminuição no preço da matéria-prima, diminui o preço do produto final, consegue ofertar com uma certa qualidade e consegue ofertar em quantidade para que a sociedade consiga consumir esse produto. Então, Taylorismo começa a estudar essa racionalização e, principalmente, começa a buscar a estudar o melhor aproveitamento da mão de obra. Como que ela vai ser melhor aplicada, melhor ajustada, para que tenhamos uma produção racionalizada, melhorada, qualificada, treinada, né? E isso tudo faz parte do nosso dia a dia, tá, gente? Vocês vão dar continuidade ao que a gente está observando aqui quando for exercer as funções de vocês. Vocês vão poder absorver o conhecimento, vão poder ter o desenvolvimento das suas atividades de acordo com o que a gente está passando aqui. Confere? Então você tem que ter essa ideia, essa predisposição para exercer essa função dentro do que a gente está discutindo. Confere?
Então tá ali, ó. Taylor, naquele primeiro momento, ajuda com que as fábricas que existiam naquele momento, né, mesmo esse modelo aí que a gente está vendo, ó, máquinas pesadas, né, mulheres trabalhando, tem cesto ali do lado delas ali, para que elas pudessem produzir, né, já com uma qualidade melhor, dentro de um certo padrão. Aí nesse momento nós já temos um número de horas em que as pessoas trabalhavam menor, já tem intervalo para o almoço, para um certo descanso no final de semana, que lá na primeira Revolução Industrial não tinha final de semana, tá, gente? Para atingir o que nós temos hoje aí foi uma caminhada longa. Então já está bem organizado, ó, um maior número de máquinas, pessoas treinadas, qualificadas, produzindo, o ambiente é limpo, né? Lembra que eu comentei com vocês? Podemos fazer a maior sujeira no nosso ambiente de trabalho. Ao final daquele momento a gente faz a limpeza para que fique tudo organizado para que o próximo trabalhador que entrar no nosso local de trabalho, que assuma as nossas funções, possa dar continuidade, né, às suas atividades. Ainda temos o Fordismo, né, desenvolvido também pelo americano Henry Ford, século XX. Quais são as características principais desenvolvidas nesse momento, né, em relação ao momento anterior? Nós temos a esteira na linha de montagem, a mão de obra especializada e o controle de qualidade no final do processo. Linha de montagem, mão de obra qualificada e o controle de qualidade no final do processo. Então, nesse momento, nós começamos a ter o processo de padronização dos produtos. Bom, então essas características de linha de montagem, mão de obra especializada, controle de qualidade no final do processo, né, dá uma padronização, você tem uma sequência maior aí no produto acabado, né, padroniza, então há um momento diferenciado, tá? Ford traz toda essa característica que passa da indústria automobilística para as demais indústrias que existiam naquele momento, né? Porque como há esse aumento de produtividade, é o que todo mundo buscava, né? Como melhorar a sua produção, que é o que o nosso curso traz aqui sobre essa questão de produtividade. Então, está aí mais uma imagem sobre a linha de montagem da Ford, né? Estão vendo a esteira ali, né? Há uma automatização naquele momento, o veículo era conduzido, e os funcionários faziam a montagem, né, da parte que envolvia, né, aquele momento ali que era característico daqueles dois montadores. Bom, o toyotismo surge, né, então, na indústria japonesa, né? Temos aí nossos amigos Ono e Toyota, que implementam nas fábricas da Toyota, isso no final da década de 1970, onde surge então o toyotismo. Ono e Toyota, na fábrica da Toyota, na década de 70. Toyotismo. Então o toyotismo é mais um marco da evolução do processo produtivo. Chama atenção porque ele está baseado na produção sob demanda. Lembra a questão de demanda? Pedido. Você tem pedido, você faz a produção do seu produto ali, industrializa ele. Então foi criado no Japão, era um funcionário da Toyota. O objetivo era eliminar o desperdício durante o processo e principalmente evitar a acumulação de mercadorias no estoque. Nesse primeiro momento eu vou falar com vocês sobre o estoque, né? Depois nós vamos ter um momento para discutir a respeito, tá? Pessoal, estoque significa manter um produto como matéria-prima, no caso aí para a produção, que custa. Então tem um custo elevado para manter esse estoque. Se eu consigo diminuir ou até mesmo eliminar esse estoque, em função de você comprar na medida que você precisa, e essa é a premissa do toyotismo, precisou, traz a matéria-prima e produz, tá? Então você baixa o valor, né, do teu estoque, reduz e mantém dinheiro em caixa, tá? O que nós temos aí? Então, só uma imagem para ilustrar esse momento, né? Toyotismo, né? Temos aí, pode observar, já robôs, né, participando aí da montagem. Praticamente a gente não vê, né, nenhum operário, nenhum trabalhador, porque os robôs executam toda a tarefa. Então, do toyotismo, o que diferencia a ideia dele? Gravem essa palavra e já vamos discutir na sequência, né? Estão vendo aí? Just in time. Então, evita a necessidade de grandes estoques, diminui o que for possível dentro do que é o mínimo necessário, esse estoque, além da maior utilização de tecnologia, trabalho qualificado
e uma flexibilização do processo produtivo. Tá? Isso aí nós vamos discutir muito nas próximas aulas. Tá? Trabalho qualificado, utilização de tecnologia, flexibilização do processo produtivo. Bom, quando vocês verem esses caminhões aí, observe vocês, ó, tá até escrito ali, ó, just in time, tá? Não vai aparecer sempre, estão vendo a imagem? Observem que a lateral do caminhão é uma lona, tá? Então essa lona ela é solta, é aberta, e quando o caminhão para lá no fornecedor, ele rapidamente é carregado, essa é a ideia, fecha a carga, é transportado para a fábrica, abre essa lateral aí de novo, descarrega rapidamente e vai lá para a linha de montagem. Ou seja, você praticamente não faz estoque. Sai do teu fornecedor, vem, né, é desembarcado na indústria e ali rapidamente é distribuído para fazer participar do processo produtivo. Então, por isso leva o nome just in time. Então, você tem no tempo adequado. Compra no momento que você precisa, é trazido rapidamente e, como é desembarcado também de forma rápida, já vai para a linha de montagem. Ou seja, não para praticamente, né, dependendo da quantidade, não para nem no estoque. Às vezes é comprado quantidade já para suprir somente aquela demanda daquele momento. É bem interessante esse momento aí, tá? Just in time, tá? O nome ficou em inglês aí e permanece até hoje. Bom, então just in time ou momento certo. É a filosofia dessa manufatura, onde a empresa busca produzir a quantidade exata para atender a demanda, aquilo que foi solicitado pelo mercado, comprando matéria-prima no momento correto e entregando o produto no prazo estipulado. Então você evita estoque em todo o processo produtivo. Então veja vocês, né? O teu fornecedor também tem que ser muito bom, né, gente? Imagine que entrou um pedido grande agora num determinado produto. Entra em contato com o fornecedor e vou precisar de tanto de matéria-prima. Esse fornecedor tem que ter essa matéria-prima ou disponibilizar de forma rápida para que seja rapidamente transportado até a nossa fábrica. Então, realmente, você acaba com esse tempo de estoque, né? Produz rapidamente, só tem que tomar cuidado com essa questão aí de você ter o teu fornecedor, né, apto a fornecer imediatamente quando você tem a necessidade. Então, a ideia é que a empresa que aplica, que utiliza esse processo, esse procedimento do just in time, consiga fazer com que a matéria-prima chegue no momento exato em que ela é necessária para a produção. Então, nesse momento, a fábrica, né, a indústria, não fica com o estoque parado, entre essas etapas, desde o processo, né, que foi feito o pedido, a demanda, até o processo final, onde você tem o produto acabado. Tá? Então, durante esse processo produtivo, o material chega, a matéria-prima chega e rapidamente faz parte aí, né, da linha de montagem. Então, os pedidos são entregues, né, dentro do prazo. Não vamos esquecer que temos pedidos aí que são controlados desde o momento que é feito o pedido até o momento que é feita a entrega. Então, são contratos que são feitos e nós não podemos extrapolar, passar do prazo. Tá? Esse é um momento bem crítico que nós temos aí. Então, o Just in Time faz parte da melhoria contínua. Gravem esses dois nomes, gente, tá? Melhoria contínua. Isso aí mudou a indústria dos anos 90 para cá, tá? Mudou de forma muito significativa. Essas duas palavras, melhoria contínua. Dá para perceber, né? Melhorar continuamente. Então, um pouquinho antes dessas palavras fazerem parte do nosso dia a dia, tínhamos padrões de qualidade, padrões de produção, mas não tínhamos aquela famosa pergunta, dá para melhorar? Se dá para melhorar, outra pergunta, como vamos melhorar? Então, não era feito essas duas perguntas básicas aí, tá? Quando foi introduzido esse conceito de melhoria contínua, nós passamos aí a diferenciar, né, a partir dos anos 90 para cá, a indústria mundial e a indústria brasileira, tá? Então, ela é visada pelas empresas que produzem sob encomenda, onde o primeiro produto é vendido, né, o produto é vendido, e depois compra seu material para ser fabricado e entregue naquele momento. Então, agora você já conhece um pouco sobre o Just in Time. Em um dado momento, a gente vai voltar a falar, né, porque ele é uma das diretrizes da indústria, e há outros momentos que ele é aplicado também, tá? Então, o que mais aí? Bom, pessoal, então nós temos, né, diante dessa evolução que foi vista aí,
os principais momentos que impulsionaram o processo produtivo, desde o momento da indústria 1.0, né, a máquina a vapor, a indústria 2.0, que entra a eletricidade e o combustível fóssil, né, o petróleo, para movimentar máquinas, né, e veículos e tal, que é a indústria 2.0, que é lá do século que a gente está se referenciando aí aos Taylor, Ford, né, e Fayol. O toyotismo já é daqui da década de 70, já estamos na indústria 3.0, tá? Então, tivemos esses momentos, século XIX, século XX, né, mais propriamente dito, né, que houve essa questão científica de estudos, planejamento, melhoria, metodologia, de forma científica. 19 e 20, né, até o século passado. E o que nós esperamos agora como evolução no século XXI? Nós estamos vendo na outra disciplina, a questão da indústria 4.0, tá? O que nós esperamos? Está ocorrendo uma revolução do setor industrial, trouxe grandes impactos no setor produtivo e reflete já na própria sociedade. Produtos de extrema qualidade, para termos produtos mais em conta, né, com custo menor. Eventualmente isso aí depende do produto e do tempo de lançamento, né, até ele atingir o mercado, atingir todas, né, as áreas de grande consumo. Então aí você começa a baratear. Essa ideia você tem que trazer na sua cabeça, tá? Você vai trabalhar numa empresa que quer produzir mais, reduzindo o custo. Então isso aí você tem que carregar com você, tá, gente? Então esses impactos que surgem nesse momento, tanto para as indústrias, seja qual porte ela tenha, né, grande, média ou pequena, vai trazer para a sociedade um grande benefício. Isso é fato, tá? Então vocês viram lá na indústria 4.0, né, os nomes dessas tecnologias, as mudanças, e aqui nós vamos continuar vendo, né, em termos de produtividade, o que melhorou e o que poderá ser feito ainda, tá? Nesse momento, então, nós vamos fazer aí uma prática, e eu quero que vocês observem esse desenho que está aparecendo aí, tá? Ele é chamado organograma. Então pode ver que são retângulos, né? Nesse momento vamos trabalhar só com retângulos, tá? Você começa a preencher lá de cima e vai descendo, tá? À medida que você vai colocando as observações, né? As linhas que estão interligadas ali é só o modelo, tá, gente? Pode ser diferente. Você pode ter linhas como estão aí, pode ter linhas interligando os retângulos mais rapidamente entre si, ou não ter nenhuma, saindo do princípio, mas acaba tendo uma interligação. O que significa? Então vamos adiantar. Numa empresa, significa que você tem, quem é o primeiro retângulo? O presidente da empresa. Tá? Os 3 retângulos a seguir são os diretores. Produção, né, administrativo, financeiro, né, quantas direções tiverem dentro da empresa. E abaixo de cada direção vocês têm a gerência. O gerente de produção, o gerente de compras, tá? Essa é a ideia que eu quero que vocês comecem a visualizar, porque esse tipo de situação nós vamos estudar lá na frente. Então eu quero que vocês comecem a entender a função dessa ideia que é o organograma. Mas o que você vai fazer hoje? Por que nós vamos praticar agora? Você vai colocar ali o seu nome, né? E vai descer ali nos retângulos, colocando quais as atividades você faz no seu dia a dia. Então vamos ver? Vamos lá, para ter uma ideia. O que acontece no teu dia a dia? Você acorda, levanta, toma seu café, toma seu banho, se arruma, vem para a escola. Como que você vem para a escola? De ônibus, a pé, vem de carro. Então a ordem aí é em função do que você faz no teu dia a dia, tá? Você assiste às aulas, né, naquela sequência, né, que tem todo dia, realiza as tarefas dentro da sala, volta para casa, de novo, provavelmente você vai almoçar, vai tirar um horário para descansar, vai tirar um horário para ver as atividades que você tem que realizar naquele momento, né, em função das disciplinas, exercícios, trabalhos, né, ou que foi passado no dia, ou que você vai ter que apresentar no dia seguinte. Então veja vocês, você está mostrando como é teu dia a dia. Vocês já tinham parado para pensar, para fazer isso aí? É legal, porque acaba sendo muito extenso, tá? Ao final ali do momento que você terminou de estudar, né? Vou ouvir música, né? Vou fazer exercício, vou fazer uma caminhada, tudo isso aí vai agregando, tá?
vou ver TV, chegando a próxima hora aí do jantar, vou fazer um lanche, enfim, vou dormir, tá? Então, a hora que você põe isso aí no papel, pode fazer inclusive um embaixo do outro, tá? Pode fazer assim para facilitar nesse momento aí, tá? Vejam vocês quantas atividades você realiza ao longo do dia. Qual é a expectativa que a gente tem em relação a esse momento aí, gente? Então, é um conceito do organograma relacionando as atividades. Você vai observar tudo o que é feito no dia a dia, né? E vai ver que é muita coisa mesmo, tá? Muita coisa relacionada ao seu dia a dia, né? Alguns tocam instrumento musical, outros vão para a sua religião, enfim. Você coloca aí e veja, né? Não é colocado o tempo ainda, tá, gente? Não se coloca o tempo, é só o que você faz no dia a dia, sem levar em consideração, né? Tantas horas, tantos minutos. Não é a preocupação nesse momento. Então, eu vou passar para você agora 5 minutos para que você realize essa atividade. Marque aí, tá? Vai marcando, vai escrevendo. Depois você organiza aí, né, toda essa sequência. Mas pensa aí, desde a hora que você acorda, tudo que é feito, tá? Todo o procedimento que é feito. Vamos lá? Vamos fazer isso aí? 5 minutos, então? Voltando, então? Beleza? E daí? Deu muita coisa, hein? Provavelmente, né? Provavelmente. Viram vocês como é interessante a gente fazer o nosso dia a dia? Então, a partir daí, já que nós somos do PCP, né, a gente começa a organizar nosso dia a dia. Quer acrescentar alguma coisa? Quer eliminar alguma coisa? O que vai dar um melhor rendimento para o seu dia? 24 horas. Né? Quantas horas você dorme? Quantas horas você gasta aí dentro da escola? Quantas horas você gasta para fazer as atividades, né, depois da escola? Qual o tempo que você gasta para fazer os seus estudos? Então, tudo isso aí é relativo ao nosso dia a dia. Tá? Então, observem vocês que vão dar algo bem significativo, bem interessante. Então, a partir daí, vocês começam a imaginar quando você for exercer atividades profissionais. Você vai levantar, mesma coisa, né? Tomar café, tomar seu banho, se arrumar, vai para a empresa. Você vai cumprir 8 horas, 9 horas, na verdade são 9 horas, né? Diárias, das 8 ao meio-dia, né? Quem foi para a indústria, das 9 às 6. Lembra, nós trabalhamos 44 horas por dia. Por semana, desculpe, 44 por semana. Na sexta-feira que a gente sai mais cedo, às 17 horas. Então, você tem suas atividades lá. E as pessoas da empresa precisam saber o que você faz, tá? Aqui dentro da sede, nós temos um organograma, estamos organizando o nosso, inclusive, que nós estamos novos aqui na empresa, na sede, então a gente está organizando o nosso organograma, né, para saber quais são as atividades, o que é realizado, o que é feito. Então, essa ideia você tem que ter e começar a carregar consigo, tá? É importante, é fundamental. Organização. Que, de novo, gente, se você não tem essa ideia, não consegue se organizar, tem que começar a se exercitar. Para que a gente saia de um ponto hoje não muito bom até atingir um ponto com qualificação, para poder passar por exames seletivos e ter oportunidades de trabalho. Temos 3 anos para se preparar para isso. Tá? Então, é uma coisa que não começa hoje e termina amanhã. Vai todo esse tempo aí. Então, você tem que aprender a se organizar. Então, né, vocês são novos, né, tem toda aquela dinâmica, mas quem quer, né, desenvolver atividades na área industrial ou serviço, né, querendo ter um bom salário, né, ter uma vida mais confortável, para isso a gente está se preparando aqui, através do curso PCP, oferecido pela sede, nós temos que ter essa dinâmica aí também, tá? Tem que ter isso em mente. Então você vai exercer funções, vai exercer atividades inerentes à tua função dentro da empresa. E eu comentei com vocês, né? Muitas vezes você acaba até fazendo coisas fora daquilo que nós estamos estudando aqui. Por quê? Porque você é o técnico. Então, o técnico é a pessoa técnica que tem capacidade de resolver problemas dentro da empresa. Às vezes até fora da nossa área, tá? E essa é a nossa realidade, tá, gente? Então, nós temos que ter esse preparo de dominar esse dia a dia nosso aí. Legal? Bom, o que nós, então, pudemos ver na aula de hoje? Nós tivemos a evolução do planejamento da indústria, né? Quando ela começou, lá naquele primeiro momento, na indústria 1.0, né? Fábricas que tinham máquinas a vapor, de novo, né? Vamos fazer uma revisão aí, né? Máquinas a vapor, que foram desenvolvidas pelo James Watt,
né? Watt é a unidade de potência hoje na parte de elétrica e eletrônica, tá, gente? Tamanha importância do desenvolvimento dos estudos do James Watt. Então ele desenvolveu a máquina a vapor, essa máquina é colocada dentro da indústria, as fábricas, no caso eram fábricas naquele momento ainda, né? Elas passam a ter galpões preparados para receber essas máquinas, que foram rapidamente projetadas, né, desenvolvidas, porque atendia o quê? Ela fazia um movimento, né? Rapidamente os movimentos foram desenvolvidos e começamos a produzir em quantidade. Tínhamos uma matéria-prima necessária para produzir em quantidade, saindo daquele momento, né, vamos dizer assim, sem muita atividade, porque era feita localmente, lá nas vilas, nas cidades menores, né? Tínhamos alguém que fazia sapato, fazia roupa, né? Fazia os utensílios. Imagine, gente, cama, pratos, o que tinha de colher, talheres, era uma coisa totalmente artesanal, né? Que é o que tinha, né? Copos, né, de madeira. Depois começou a entrar alguma coisa já com materiais metálicos, né? Mas isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, essa evolução da indústria que possibilita produção maior, né? Lá naquele momento, lá 1750, 1760, você aumenta a produção, oferece esses produtos ao mercado consumidor. Imagine já a população mundial que existia naquela época. Só a população da Inglaterra que existia. Lembram também que lá no começo eles passam a produzir, industrializar. O valor produzido dá um valor maior, você pode vender por um valor maior, exporta nesse momento, porque ninguém estava produzindo em quantidade, começa a exportar ali para a Europa, né? Países como o Brasil, de repente, né? Era trazido também, né? As famílias ricas do Brasil compravam. Então você tem já um planejamento para essa produção. E naquele momento ali praticamente ninguém ouviu falar, paramos a produção porque caiu o consumo. Não, foi aumentando, foi tendo a necessidade, o planejamento foi sendo melhorado, aí entra o planejamento já no serviço, quando você tem consumo, né? Já discutimos na indústria 4.0, você tem consumo, então você consome, você tem a fábrica ganhando, que paga melhor o trabalhador, esse trabalhador também começa a ganhar melhor, ele também passa a consumir. Ele precisa de serviços como barbeiro, né? Comprar pão, comprar roupa, né? Então naquele momento ele melhora, né? Ele tinha de repente uma, duas mudas de roupa, como a gente fala, né? Ele passa a ter 3, 4, né? Como se comprar para a família, né? Que só tinha verdadeiros trapos, né? Em dados momentos ali da história da humanidade. Então, como está sendo industrializado, você tem produtos melhor acabados. Né? Então, você oferece uma condição melhor para a sociedade. Então, esse planejamento contribui para que a sociedade melhore como um todo, gente. Então, o que nós vemos hoje aí, né? Às vezes até a gente reclama, né? O transporte, o veículo, alguns produtos, né? Mas imagina como que era a produção naquela época, como que era produzido, né? Como é que chegava, né? Apesar dessa melhoria toda aí, da oferta do produto, como é que chegava às nossas mãos, às mãos do consumidor. Hoje não. E você tinha um produto, uma marca, hein? Não esqueçam. Hoje aí, até bem pouco atrás, por que pareça, tá, gente? Você ia no mercado e não tinha muitas marcas ofertando lá biscoito, massas, né? Produtos alimentícios, por exemplo, nesse caso aí. E de algumas décadas para cá, olha você entra no mercado, aí, dependendo do porte do mercado, você encontra 5, 10 marcas de um produto. Você escolhe aquele que melhor gosto tem que você acha e tem a questão do valor. Então tem valores mais baixos até valores bem mais altos. Se escolhe dentro daquela gama, né, de produtos ali, de oferta de preço, o que melhor convém para você. Então o planejamento de tudo isso aí indicou a melhoria na tua qualidade de vida. Se eu ganho melhor, posso consumir produtos melhores e mais diversificados. Marca de macarrão, né? Marca de feijão, e por aí vai, né? Então a indústria começa a ofertar, né, uma grande quantidade de bens produzidos e uma variedade muito grande. A gente sabe que países aqui da América Latina, né, o pessoal conhece aí, você vai lá no mercado,
É igual a 4, 5 décadas, 6 décadas atrás do Brasil. É um produto dessa marca, outro produto daquela outra marca de feijão é esse, marca de macarrão é esse. Esquece assim, gente, eles não têm essa oportunidade como nós temos aqui. Então, toda essa indústria, né, todo esse planejamento é feito pela indústria para que ela possa atingir mercados consumidores. E pensem vocês, qual é a população do Brasil? Nós somos pouco mais de 224 milhões de habitantes que são consumidores. Então, o planejamento que nós temos que ter para o nosso produto, para atingir esse mercado, para melhorar, de repente a indústria chega, né, já que estão falando em evolução, olha, até hoje produzimos tanto, vamos aumentar a produção dos produtos ou apresentar produtos novos ao mercado. Então, somos chamados até a indústria para assumir essa nova etapa que ela vai assumir a partir dali. O que vai ser feito, o que vai ser melhorado, equipamentos, né, matéria-prima que vai ser utilizado, tudo que é necessário para que essa empresa que nós estamos trabalhando atinja seu objetivo, que é melhorar, né, o seu produto lá para os consumidores, aumentando o consumo. Significa que ela quer o quê? Aumentar a participação no mercado, ter um faturamento maior, significa que ela pode comprar melhor, pode reduzir o custo. Nós que estamos trabalhando na empresa, de repente podemos ganhar mais, porque vocês vão ouvir falar, se não conhece ainda, tem a participação do lucro, já que essa empresa, né, fatura tão bem, e ela resolve dar participação do lucro, que ao invés de ela pagar imposto de renda, em função dos altos lucros que ela tem, ela passa para os seus colaboradores, os trabalhadores da empresa. Então veja vocês, gente, quanta oportunidade nós temos, né, quando estamos fazendo aqui um curso técnico. Nós temos a condição de trabalhar numa atividade industrial melhor, ganhar melhor, poder exercer atividade, poder, né, ter um bom salário e ser um bom consumidor no mercado. Você não vai querer comprar sua roupa, um celular melhor, um calçado melhor, né, ajudar em casa, com certeza, pagar as contas, ajudar a pagar as contas. Então, tudo isso faz parte de um planejamento, por isso foi pedido para vocês aí, a questão de o que vocês fazem no dia a dia, para vocês começarem a planejar o que vocês vão fazer até daqui 10 anos, na verdade, tá? Você se planeja por 10 anos. Não é 1, 2, nem 3, gente, é 10 anos. Ah, mas não sei o que vai acontecer. Realmente não sabe, né? Mas você planeja. Vou finalizar o curso técnico daqui 3 anos. Ao final do curso técnico, pretendo ter uma oportunidade de trabalho. Já estou no 4º ano. Do 4º ano para frente estou trabalhando. Planejo, em função do meu salário, fazer um curso superior, de repente, ou fazer um curso de melhoramento para melhorar minha capacidade técnica. Planejo comprar um imóvel. Eu tenho alunos aí que saíram há 4, 5 anos do curso técnico, gente, curso igual vocês aí, tá? Curso técnico. E tem seu apartamento aí comprado, tá? E não é nenhum nem dois, tá? Que eu conheço vários alunos, tá? Alguns são alunos meus, inclusive, hoje no curso superior. Eles fizeram esse planejamento, fizeram o curso técnico, se dedicaram, tem uma atividade, né, laboral, o emprego deles muito boa e o planejamento deles está em andamento, comprando, adquirindo imóveis. Carro ele já tem, então vejam vocês, é uma questão de se planejar, tá? E ter vontade de querer ter isso. Tá? Então você tem que se planejar, saber planejar, se organizar, para que as coisas aconteçam de fato. Na sequência a gente viu também sobre a nomenclatura da indústria, que basicamente são aquelas siglas que aparecem ali, né? MRP, IRP, apareceu Just in Time, já falei alguma coisa aqui 5S, que na verdade é 8S, e alguns usam como 10S, então a gente vai ter a oportunidade de estudar tudo isso aí, tá, gente? Mas são siglas que fazem parte do dia a dia. Como eu falei para as turmas aí, né? A gente quer fazer visita técnica, então vocês têm que ter um mínimo de conhecimento para poder ir lá e entender a conversa das pessoas que vão trazer as informações sobre a empresa a qual nós vamos visitar. Tá? Então, é importante começar a anotar essas siglas, né, e o significado delas, para que você possa, né, se preparar, né, já estamos estudando, temos conteúdos aí, logo teremos as atividades como avaliativas, então a gente precisa dominar essas informações, tá? E na sequência faz parte do seu aprendizado, porque quando você for em busca de material, um artigo técnico, por exemplo, está escrito lá, IRP, MRP, Just in Time, e por aí vai, tá, gente? Não é diferente disso. PDCA, vocês vão ver, são palavras inclusive inglesas, tá?
2H e 5W. Vamos ver, são métodos e modelos que existem para você planejar toda uma situação de dificuldade que aparece no dia a dia, né, quando você está trabalhando, para que você possa resolver o problema, tá? Tá? Bom, também vimos aí os marcos, né? Aqueles momentos que surgiram no planejamento, né? Desde aquele momento que a gente já viu, né? Saímos produzindo aí literalmente a torta direita, como se fala, né? Sem planejamento, sem, né, horário para iniciar e terminar que fosse adequado para o trabalhador se recuperar das suas atividades, No momento as peças eram rústicas, eram grosseiras, tá? Então parar a máquina para fazer uma troca, né? Tinha que parar a produção, retirar os trabalhadores, os operários, os operadores, crianças que vocês viram ali, né, nas imagens, para daí desmontar aquela peça que quebrou, recolocar nova. Onde que estava? Imagina o problema que eles tinham de estoque, né? Quem fornecia, quem era o fabricante daquelas peças, era o fabricante da máquina? Provavelmente era naquele momento. Né? E o tempo que ele levava para se planejar, para fazer o pedido, o fabricante também daquelas máquinas, né? Já tinha o fabricante de máquina. Como é que ele se planejou? O que ele imaginou naquele momento? Ele sabia, apesar das peças serem tão rústicas, né? Grosseiras, material grosseiro, né? E se quebrasse, o que ele ia fazer com o estoque, manter estoque? Então, eles passaram a ter esse momento aí, né, de dificuldade, né, no início, até eles entenderem o porquê das coisas, tá? Recentemente eu acompanhei um trabalho que eu executei uma parte profissional, tá, gente? Uma empresa precisava colocar um produto no mercado a nível nacional. Então foi sugerido para eles não tinham observado ainda, que o produto, imagina o produto, lembra que eu comentei com vocês lá na outra disciplina? Cada parte aqui é uma peça, então ela tem um número. Você tem que dar um número da peça, né, identificar ela pelo nome, para que quando, né, houver a quebra, né, foi derrubado, tal, enfim, preciso substituir alguma parte do material, do equipamento, do componente, enfim, do produto. Então, aquele componente eu preciso adquirir. Como que eu vou adquirir? A pessoa vai ficar lá, eu quero aquela tampa que vai ali, colocada do lado. Não dá, assim não funciona, né, gente? Eu quero a peça tal, né, número tal. Só isso, tá? Provavelmente, se ela está numa localidade, numa cidade, num estado fora do estado produtor, né? Se é produzido no Paraná e alguém está lá no norte do país, imagine lá, Pará, Amazonas, enfim, você vai ter um pedido de compra de peças. Então o pessoal vai pedir pelo número, alguém provavelmente vai ter em estoque lá, vai pedir pelo número, você vai ter condições de fornecer essa peça. Então veja como essa evolução, né, estamos falando da evolução do planejamento, fez com que as características de produção, de estoque, produto acabado, produto solicitado, a demanda, como houve uma mudança. E não pensem vocês que está tudo belo e bonito hoje, tá, gente? Não comentei com vocês, vão entrar provavelmente em algum tipo de indústria, que simplesmente vão falar para você, olha, está nessa situação hoje. O que se pode fazer para ajudar para melhorar? Já pensou, gente? O que você vai fazer para ajudar para melhorar? Então, toda a tua capacidade técnica que está sendo adquirida nesse momento vai ser colocada à disposição daquela empresa para você organizar o processo produtivo, o planejamento, o controle da produção. Então, esse é o objetivo que nós temos aqui, né? E por isso, peço a atenção de vocês durante as aulas para que vocês observem esses comentários, tá? Não dá para ficar aí perdido para depois, né? Não sei o que é, não entendi, como é que funciona. Tá, gente? Não pode acontecer isso. Enfim, então esses momentos, né, de preparação, momentos que você tem aqui, onde você vai se adequando, vai deixando o seu espírito preparado no sentido de você fazer as coisas. Que como falei, né, não adianta chegar lá, agora vou me ajeitar, agora vou fazer um curso para isso.
Não tem tempo, gente. Tá? Não tem tempo. Você tem que absorver agora para depois pôr em prática. Lá você se ajusta ao processo. Mas não tem como, preciso de 1 ano aí, mano, tá bom, 6 meses para me preparar. Daqui 6 meses eu volto para resolver o seu problema de produção. Nem participe, né, do processo seletivo, né? Então a ideia é que você tenha essa capacidade técnica, né, de chegar lá e já, né, ter condições de participar. Como é que está? O que pode ser melhorado? O que você tem hoje de equipamento, né? Uma ideia simples assim. O que você quer fazer? Como é que você quer organizar? Seus equipamentos têm manutenção? Aí vocês vão ver, tem perguntas básicas aí que, olha, e rapidamente, em minutos, você já vê como é que está a situação da empresa como um todo. Tem equipamento? Tem manutenção? Sim ou não? Qual é a manutenção? Qual é o tipo? Qual é o principal equipamento aqui dentro? Qual é o tipo de manutenção que é feito com ele? Tá? Isso aí a gente vai discutindo, tá, gente? Peça de reposição, tem? Não tem? Tem peça em estoque? Tá, compra onde? A peça vem ali, de Taiwan, ali dos Estados Unidos. Dali dos Estados Unidos? Legal. Quanto tempo leva para fazer o pedido? Quanto tempo leva para chegar aqui? Então, veja, vocês, são tantas situações que aí a gente começa, né, a entender como é que funciona o procedimento. Né? Se conhece a produção, a fábrica, as necessidades, e você começa a administrar para que as coisas aconteçam. Até então era feito assim. Nesse modelo não está dando o resultado esperado. A empresa quer mais. Então eu vou preparar as coisas para que se tornem melhor controladas, melhor distribuídas, né? Funções, planejamento, contribuição para que os operários sejam treinados, qualificados melhor, para que haja uma melhoria em todo o sistema. Vocês começam a entender, gente, qual é a nossa função aqui? Tá? Então, vocês vão praticamente, né, ditar procedimentos para a melhoria. Então, veja você, né, a adequação que você tem que ter a esse momento. Então, por isso que você tem que pedir para vocês, comecem a ser organizados com vocês. Na sua casa, nos seus estudos, nas suas atividades. Porque não adianta querer ir lá para o mercado de trabalho se a gente não tenha esse lado aí, tá, gente? Não há essa postura. Então fica muito difícil, tá? Mas muito difícil mesmo. Então são situações que ocorrem, é o seu dia a dia, vai exigir muito de você. O nosso curso aqui é extenso, vocês estão vendo as disciplinas não são fáceis, há muito conteúdo, há muito conhecimento, né? Então vocês têm que começar a administrar, né? A planejar todo o seu momento aí para que você tenha resultados. Já dentro dos estudos e dentro das suas atividades profissionais, tá? Legal então, gente? Então observe, né, todos esses detalhes aí, todas essas solicitações são passadas para vocês, para que vocês possam ter o rendimento necessário dentro da escola primeiro, né? Quantas disciplinas vocês têm aí? Vejam só quantas tem. Vocês já viram aí que daqui a pouco vai ter atividade, vai ter avaliação? Veja quanto vocês já tiveram de material. Das nossas disciplinas aí, quanto material já foi passado? Tá? Então vocês têm que se organizar. Beleza? Bom, nós temos algumas referências que foram utilizadas no dia de hoje, tá? Vocês podem consultar aí, principalmente o Google, né, para buscar materiais, fazer leitura. Lembram? Leitura de artigos técnicos, né? Coisas que tragam conhecimento para você, tá? Então é importante você ter essa predisposição para fazer a leitura, tá? Imagens, pode ver imagens, vídeos, né? Algumas vezes são passados vídeos para vocês assistirem, né? Vejam como é que era, né? Momentos lá no começo da industrialização, né? Ao longo das últimas décadas, o que estamos esperando hoje. São momentos que você tem que você pode se identificar com o processo produtivo e que você já começa a imaginar como é que você vai estar inserido, como é que você vai fazer parte desse momento aí tão legal que envolve tanta tecnologia, né? Tanto conhecimento, tanta coisa voltada aí às coisas que vocês gostam que envolve essa tecnologia nova aí, tá? Bom, agradeço então a participação de vocês e espero vocês na próxima aula. Legal? Até mais!